Então, em relação à formação da imagem radiográfica, se eu tenho essas radiografias, a gente já comentou que onde está mais branco, né, mais radiopaco, isso tem a ver com a densidade, número atômico, espessura daquela região e tem a ver também com o kV, o MA, o tempo que é utilizado nessa máquina. Então, aqui a gente tem uma densidade, né, uma radiopacidade muito branca, muito radiopaca, indicando metal. Nós temos a radiopacidade do osso e nós temos a radiopacidade de tecidos moles. Da mesma forma, nós temos aqui a radiopacidade dos pulmões, né, que ele é preto, radiotransparente, se contrastando com a radiopacidade do coração, que é um órgão, assim como das costelas aqui, que é um osso. Então, a gente já entendeu que isso tudo depende do animal e depende da técnica utilizada. E no filme radiográfico? E na placa radiográfica? O que acontece quando essa radiação ou esse raio-x ele chega até essa placa radiográfica? Então, nessa aula, nós vamos falar sobre isso. Então, resumindo, para que ocorra a formação da imagem, para que ocorra o escurecimento desse filme, a gente sabe que depende da sensibilização do filme ou da placa radiográfica. E essa sensibilização, ela vai depender da quantidade de raios que atinge esse filme, então o MAS, né, o MA e o tempo. Vai depender da energia que esse raio-x ele atinge essa estrutura e, consequentemente, o filme radiográfico. Então, tem a ver com o poder de penetração, que é o kV, que a gente já falou sobre ele. E depende também da distância foco-filme que a gente vai ver, né, nessa aula aqui. Então, o que acontece com o filme quando a gente se depara com diferentes densidades ou diferentes técnicas, né, que são realizadas ali para se fazer essa radiografia? Então, se a gente pega, por exemplo, um objeto em que a densidade é muito alta ou o número atômico é muito alto, a gente tem menos raio-x conseguindo ultrapassar esse objeto. Ou seja, o filme radiográfico ele não vai ser sensibilizado pelo raio-x. Aqui a gente já tem um objeto que é menos denso, né? Ou então com um kV um pouco maior. Então o que vai acontecer? Esse raio ele consegue atravessar mais, né, esse objeto, e aí a gente tem as tonalidades de cinza. Por quê? Porque o raio ele conseguiu sensibilizar esse filme. E aqui nós temos um exemplo de um objeto que permite a passagem de mais raio-x, ou seja, mais escurecido vai ficar esse filme. Por quê? Porque mais raio está conseguindo atingir esse filme.